Termina hoje o prazo para que o governo defenda o aumento do IOF e para que o Congresso justifique a queda do reajuste ao Supremo Tribunal Federal. O prazo de 5 dias foi dado pelo ministro Alexandre de Moraes, que suspendeu na semana passada tanto o decreto que aumentou o IOF, quanto a decisão do Congresso que derrubou o reajuste. Ontem à noite, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e outros representantes do governo se reuniram com o presidente da Câmara, Hugo Mota, e com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, em busca de um consenso. Hoje, o assunto deve repercutir em Brasília. Uma audiência de conciliação foi marcada para o dia 15 de julho, próxima terça-feira, no Supremo Tribunal Federal. E a reunião marcada para a semana que vem deve trazer respostas sobre esse impasse. E sobre isso eu falo agora com o economista e professor da Faculdade do Comércio, Rodrigo Simões, para entender mais sobre essa questão, né, Rodrigo? Boa tarde para você. Como é que você analisa todo esse impasse que gira em torno desse possível aumento do IOF, que o governo quer aumentar, o Congresso foi lá, derrubou, e aí entrou o Supremo para pedir que os dois lados conversem e cheguem a um acordo? Muito bem, boa tarde, Jonathan. Você vê que esse é uma queda de braço ali entre o governo e o Congresso, e o que acontece ali, Jonathan, e para também a nossa audiência poder entender, é o seguinte: o governo ele quer tentar equilibrar um pouco mais, trazer um pouco mais de justiça tributária. O que é essa justiça tributária? Quem tem maior renda ou maior aplicação financeira, você acaba contribuindo com uma taxação, né, vamos assim dizer, um imposto maior sobre a operação financeira. Quem tem menor fica isento. O problema é que hoje, assim, o Brasil ele passa por uma situação muito difícil em que as contas públicas elas não estão fechando, tá? Você tem alguns grupos de interesse que não quer o aumento do IOF, porque o IOF ele vai pegar basicamente quem tem comércio, tá? Quem tem comércio de enviar dinheiro para fora, quem tem aplicação em fundos, VGBL, por exemplo, com aportes acima de 600 mil por ano, e isso é menos do que 7% dos CPFs de todo o Brasil, isso segundo dados, tá, do Ministério da Fazenda. O seguinte, eles querem taxar em 3,5% quem faz essas aplicações, tá, de crédito. Não é o crédito para a pessoa física comum, porque isso que a gente está falando. A gente está falando em aplicações, por exemplo, em previdência privada, aportes acima de 600 mil anualmente, tá? Não é aquela pessoa que coloca R$300, R$400, não é isso. É isso que o governo está querendo taxar, tá? Para poder trazer um pouco mais de arrecadação. É claro que o nosso país já tem uma carga de impostos altíssima, né? Em todas as áreas, como produtos, veículos, alimentação, e a gente precisa começar a corrigir isto, tá? Para que não falte dinheiro para o caixa do governo fechar as contas no final do mês. Senão, o que acontece? Aumento do endividamento, aumento da dívida e aí aumento da Selic, aumento dos juros, Jonathan. Isso é um impasse que a gente espera que o governo resolva, tá, Jonathan? Pois é. Agora, dessa reunião de conciliação, a gente pode esperar o quê, hein, Rodrigo? Talvez uma redução no IOF para que o governo não saia totalmente perdendo nessa história? Ou você acha que, de fato, não haverá reajuste algum? Eu acredito que vai ter um pouco de reajuste, até mesmo porque o governo precisa fechar a conta, ele precisa entregar essa meta de superávit primário para esse ano de 2025, porque a gente já está olhando ali, né, um déficit, um rombo nas contas públicas de 70, 80 bilhões de reais, e o governo está correndo atrás disto, tá? O que acontece no sistema tributário brasileiro é que nós temos um emaranhado de confusão, tá? Para a nossa audiência poder entender. Então, você tem setores que são isentos, outros que são beneficiados. E aí, quando você tem tantas distorções que o próprio governo ele não consegue medir o que de fato está sendo eficiente, né, eficaz, como política de isenção, de política pública, de poder fomentar um setor, e aí você acaba tendo essas distorções. Olha, cobra IOF aqui, mas não cobra ali, e aí você teve ali no início dessa discussão do IOF, principalmente a questão se ia taxar os fundos, né, de LCI e LCA, letra do crédito imobiliário e letra do crédito de agronegócio. Só que você tem R$1 trilhão desses títulos rodando
que também não são taxados. Então, assim, alguns títulos são taxados, outros não, e ali a gente vai precisar fazer essa lição de casa. O governo tem informação, mas tem que querer fazer vontade, ter vontade para poder fazer, para que os custos de falta de dinheiro, de caixa do governo, não caia sobre a população, principalmente os mais carentes. Pois é, e é um custo também que recai ali no Congresso, né, que também suga muito do orçamento federal, com as emendas parlamentares, enfim. Então, é realmente muito dinheiro que vai para tanto o governo federal quanto o Congresso e, por fim, a população que tanto espera que esse imposto volte em forma de melhorias, acaba não sempre chegando da forma como deveria. Agora, outra notícia que eu quero a sua análise, Rodrigo, é que a Câmara dos Deputados aprovou a urgência do projeto que reduz benefícios fiscais federais para empresários. O texto prevê a redução de, no mínimo, 10% nos próximos 2 anos. Os percentuais poderão ser diferenciados por setor econômico e fica proibida a concessão de novos benefícios. Ainda não há data para a proposta ser votada. A urgência aprovada pelos deputados acelera a tramitação, já que o texto pode ir à votação direto em plenário, sem passar por comissões da Câmara. Rodrigo, para a gente entender, né? Vamos começar. O que são esses benefícios e de que forma a ausência deles pode prejudicar a nossa economia? Bom, muito bem. Esses benefícios fiscais, essas isenções tributárias, são valores, tá, que o governo, ao longo do tempo, foi isentando as empresas, produtos, tá, de acordo com os projetos que chegavam até o governo, chegavam até o Congresso. Por exemplo, programas de recuperação do setor de eventos, o PERSE. Esse é um setor que recebe isenção por causa da época da pandemia. E ali, esse programa, claro, ele acabou agora em março deste ano, mas é um exemplo para a gente poder ter uma ideia, né? Ele foi lá desde o período da pandemia até agora. E aí você tem muitos outros setores, você tem empresas, sabe? Exoneração de folha de pagamento, você tem Zona Franca de Manaus, que tem imposto reduzido. Então, o governo, ao longo dos anos, ou pelo menos ao longo das décadas, foi concedendo isenção tributária para aqueles setores que foram chegando ali no Congresso, né, no governo, falando, olha, o meu setor está passando uma dificuldade para poder gerar mais empregos, eu preciso desse desconto, na COFINS, no PIS, no INSS da folha de pagamento, e ali foi criando a gente fala no mercado, né, foi criando um monstro tributário, são essas isenções fiscais, que é muito dinheiro. A Câmara dos Deputados estima em torno de 500 bilhões. A Receita Federal, só nesses últimos 12 meses, já lançou no portal lá dela, que é para toda a nossa população está disponível, mais de 400 bilhões de isenção. E o governo, quando faz toda a conta, né, de estados, governo federal, tudo, quase 800 bilhões de reais. E é um dinheiro que falta, tá, nos cofres do governo. Nós somos a favor de mais impostos? Não, ninguém é, nem a população, nem os empresários, mas o que acontece é que o governo ele fornece isenção fiscal, tá, como uma forma de estimular o setor para poder ajudar a criar empregos, ou até mesmo trazer competitividade, só que essas políticas elas ficam ad eternas, elas depois não são avaliadas se isso está, de fato, trazendo um retorno para o país. Só que, ao passo que essas isenções fiscais são oferecidas, a população acaba pagando essa conta, porque se o governo deixa de arrecadar, vai faltar dinheiro no caixa. Faltando dinheiro no caixa, ele acaba tendo que tributar mais outros produtos, ou outros alimentos, ou serviços, ou outras empresas, ou até mesmo a população, principalmente através da alimentação. Renúncia fiscal é um grande problema que vem sendo pressionado pelo governo e eu acredito que agora o governo ele vai ter que parar para poder avaliar, Jonathan, porque isso é um problema sério, está contribuindo para a gente ter um problema daqui a 1 ano, 2 anos, principalmente nas contas públicas, viu? É isso, vamos seguir acompanhando esse assunto também. Agora, outra notícia que chega aqui é que uma pesquisa mostra que os turistas dos Estados Unidos já movimentaram mais de R$1 bilhão na economia do estado do Rio de Janeiro só este ano. De janeiro a junho, mais de 126 mil americanos visitaram o Rio de Janeiro.
Com um gasto médio por pessoa de quase R$ 9.000 e uma estadia média de 7 dias, os americanos têm o maior ticket médio de gasto entre todos os estrangeiros que visitam o Rio. Ao todo, o estado recebeu mais de 1 milhão de turistas estrangeiros no primeiro semestre, um crescimento de 51% em comparação com o mesmo período do ano passado. Argentinos e chilenos ainda são maioria e ocupam as primeiras posições na frente dos americanos. Rodrigo, é claro que o dólar aquecido faz a festa dos americanos que visitam o Brasil, né? Sim, isso acaba contribuindo bastante. Os americanos ali, quase 15% de todos os turistas que foram ao Rio de Janeiro, nesse período da pesquisa que mensura, são americanos. O dólar forte, né, e o real desvalorizado, nossa, para vir para o Brasil e o destino fluminense e o Rio de Janeiro acaba sendo muito vantajoso para os turistas. Só que também tem uma parcela importante que a gente precisa entender, é que o próprio estado do Rio de Janeiro, através ali dos seus órgãos do turismo, acaba aqui promovendo muito a cidade em feiras internacionais, tá? Em parceria com influencers, principalmente agora nessa Copa de clubes também que está tendo agora da FIFA, se não me engano, da FIFA, para poder divulgar também o destino do Rio de Janeiro. Isso é importante, porque nós temos um ponto bom aqui no Brasil, que é o turismo, né? Nós temos um bom clima, uma diversidade de lugares que os turistas podem vir, só que a gente tem que promover isso. O Peru, lá no passado, o que o Peru fez? O Peru fez uma grande campanha sobre a sua culinária peruana. E aí, quando você viaja, né, para todos os lugares, o que você vê? Olha, visite o Peru e conheça a sua gastronomia, né, uma das melhores gastronomias do mundo. Só que a gastronomia brasileira é tão boa quanto, sabe? O Brasil tem tantos lugares tão bonitos quanto a outros, só que precisa um pouco mais de marketing, de divulgação, e isso o estado do Rio de Janeiro acerta o governo, porque divulga a cidade, traz turistas, gera mais emprego, gera mais arrecadação, porque o Rio de Janeiro também faz parte ali do segundo estado que mais deve para a União, tá? Para a União, para o governo federal, em torno ali de 160 bilhões de reais, e também esse dinheiro precisa ser reposto, porque senão cai em cima do colo da população, principalmente dos mais necessitados, né, Jonathan? Pois é, Rodrigo. E é importante dizer que quando o turismo está aquecido, né, ele movimenta a roda da economia que afeta todo mundo, né? Desde aquele pequeno comerciante que vende o sacolé na praia, até aquela diária do hotel de luxo, 5 estrelas, com vista para o mar, ou seja, engloba todos os setores econômicos. Exatamente, esse é um ponto importante que você menciona, Jonathan. Por quê? Porque o turista, o que o turista ele faz? Ele compra serviço, ele compra produto, alimentos, tá? Ele compra diárias, ele compra equipamentos, às vezes eletrônicos, aqui no próprio país, porque acaba sendo até um pouco bem mais barato por causa da nossa moeda, né, ser mais desvalorizada, ser mais competitiva. Então, o turista que vem com dólar para cá, ou com euro, que trocou, que fez o câmbio, então, assim, ele tem um poder de compra muito maior. E gira toda essa roda, como você bem mencionou, ela acaba girando com mais perfeição e crescendo também, porque você tem aumento de alimentos, os bares, os restaurantes, você tem as diárias de hotéis, tá? Você tem os passeios turísticos, você movimenta empresas aéreas, movimenta o transporte público ou até mesmo o transporte privado, como esses aplicativos, né, de transporte, de táxi. Então, o turismo, ele é importante. O Brasil teria que fazer uma política maior de turismo, sabe? Onde a gente poderia trazer muito mais movimentação turística para o país como território como um todo, e isso acaba ajudando até mesmo em gerar empregos, aumentar a arrecadação e assim fechar as contas dos cofres públicos, né? Não é só aumentar imposto e não é só também colocar imposto em cima da população, mas trazer investimentos, trazer turismo e fazer parcerias com empresas para poder a gente trazer uma maior qualidade de empregos formais e assim a gente gerar uma renda maior para a população. É isso, e torcer para que cada vez mais turistas visitem não só o Rio de Janeiro, como o Brasil de um modo geral, né? O Brasil é de fato um dos países mais lindos para se conhecer, muitas belezas naturais, então realmente acaba sendo a escolha de muitos visitantes estrangeiros. Rodrigo, obrigado por estar com a gente hoje aqui, viu? Um abraço e até a próxima. Obrigado, Jonathan. Um abraço. Até a próxima. Rodrigo, obrigado por estar com a gente hoje aqui, viu? Um abraço e até a próxima. Rodrigo, obrigado por estar com a gente hoje aqui, viu? Um abraço e até a próxima.
É sempre um prazer. Muito obrigado a você e a toda a nossa audiência.